Fala aí, gente, tudo bem com você, aluno da Escola Eleve Módulo 1, no curso Descubra. Lembrando que a nossa Escola Eleve, ela é obrigatória para todos os membros da PIB Santa e também a porta de entrada para você que quer ser membro da PIB Santa. Você que quer se batizar ou você que vai ser transferido de uma outra igreja batista da Convenção Batista Brasileira ou você que quer vir de outra igreja evangélica entrando na igreja por aclamação. Ou talvez você seja um membro antigo que se afastou dos caminhos do Senhor e quer retornar para a PIB Santa, né? Então você vai voltar como reconciliação. Então todos vocês que querem acessar a PIB Santa como membros oficiais precisam se matricular na Escola Eleve, que é dividida em 3 módulos. O primeiro módulo é o curso Descubra, que é esse curso aqui. Nós temos o curso Desenvolva, para você desenvolver tudo que você descobriu nesse primeiro módulo. Então, nós vamos aprender a desenvolver, é uma coisa mais prática. Então, já vai ser o módulo 2. Só vai poder se matricular no módulo 2 quem já concluiu o módulo 1, ok? E o módulo 3, que é o curso Desperte. Então, a gente precisa se despertar a cada dia para continuar se desenvolvendo e descobrindo, né, e redescobrindo os nossos caminhos no Senhor, a nossa vida no Senhor. Então, essa é a Escola Eleve. Sejam muito bem-vindos. Estamos na nossa aula 3. E o que a gente vai falar na aula 3? Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar na aula 3 as práticas da nova vida, a leitura da Bíblia e a oração. Por quê? Nós tivemos o nosso novo nascimento, nós descobrimos, né, a nossa conversão, é o Espírito Santo que abriu nossos olhos, que nos convenceu para que a gente pudesse entender que estávamos caminhando longe dos caminhos do Senhor. E nós entendemos que conversão, nós tivemos ali uma mudança de mente, uma transformação. Nós passamos a confiar no Senhor, não apenas crer, mas nós confiamos no Senhor e essa confiança gerou o quê? Uma mudança de vida, uma entrega. Nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Nós aprendemos isso na aula 1. Na aula 2, nós percebemos que não estamos sozinhos nessa caminhada, nessa nova vida, mas temos o Espírito Santo com a gente. Então, o Espírito Santo é o nosso companheiro dessa nova vida. O Espírito Santo, que é Deus, mesma essência divina, nós falamos sobre isso. O Espírito Santo, que é uma pessoa, então ele pode ficar triste. A Bíblia diz isso, não entristeçam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também se revela como pessoa. E o Espírito Santo nos ajuda no processo de santificação, essa transformação contínua. É o processo de santificação e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, nosso amigo. Você quer ser amigo de Deus? Então, seja amigo do Espírito Santo, porque estamos vivendo no tempo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Então, Deus está aqui com a gente, é o Deus conosco, Emmanuel, por meio da pessoa do Espírito Santo, nosso amigo. Quer ser amigo de Jesus? Seja amigo do Espírito Santo. Então, mergulhe cada vez mais. E para deixar bem nítido, quando a Bíblia fala enchei-vos do Espírito Santo, deixem-se transformar pelo Espírito Santo, está percebendo que a responsabilidade é nossa? Mas, por exemplo, enchem-se do Espírito Santo, será que na minha conversão Deus me deu só 50%, 10%, 30% do Espírito Santo? Não. Deus nos deu 100% do seu Espírito quando recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. Mas, infelizmente, muitas pessoas não usam todas essas funções que o Espírito Santo tem. Então é responsabilidade nossa enchermos do Espírito Santo, ou seja, mergulharmos cada vez mais naquilo que ele tem para nós. Então que nós, como templo do Espírito Santo, não sejamos uma prisão para ele. Deixe o Espírito Santo se manifestar através da sua vida. Mas para que você dê essa liberdade, agora que a gente vai treinar aqui nessa aula 3, para você dar essa liberdade, você precisa mexer com algumas coisinhas do seu dia a dia. A leitura da Bíblia e a oração são ferramentas, são práticas que eu preciso ter nessa nova vida e eles vão me impulsionar, essas duas práticas, elas vão me impulsionar a me ao ficar livre na presença do Espírito Santo para que ele venha se manifestar através de mim.
Ou seja, é através da leitura da Bíblia que eu vou ser capacitado para toda boa obra, ou seja, para ser livre na ação do Espírito. É através da oração que eu melhoro a minha relação com Deus, a minha amizade com o Espírito Santo. Olha aí que interessante, nossa aula de hoje. Então tá aí, ó, as práticas da nova vida. Leitura da Bíblia e oração, ó. Uma vida saudável é feita de bons hábitos, dieta equilibrada, atividade física, por exemplo. E quando praticados com regularidade e orientação, trazem benefícios ao corpo, alma e espírito. Gente, essa afirmação que a gente acabou de ler, ela tá errada ou tá certa? Tá certa. Mas pelo fato dela estar certa, todo mundo obedece? Não. Eu mesmo tô aqui, ó, tenho que rir de nervoso, porque eu sei que a dieta é importante, eu sei que uma atividade física é importante, e não só para emagrecer, não, gente. Não é só para emagrecer. Para você fortalecer os seus ossos, as suas articulações, os seus joelhos, sua perna, sua condição física. Às vezes, para você subir uma escada, subir uma rampa, descer uma escada que causa impacto também no joelho, descer uma rampa, você ó, esticar o braço assim para pegar uma coisa que está lá em cima do armário, aí daqui a pouco já dói aqui atrás. Então, quando você faz exercício físico e tem uma alimentação melhor, não é só para emagrecer, não é só uma questão de estética, envolve tudo isso. Por que envolve também a alma? Porque vem aquela questão da autoestima. Quando você realiza uma atividade física e conclui uma atividade física, você fica melhor, você fica feliz. Olha, eu concluí essa atividade, eu concluí essa caminhada, eu concluí essa corrida. Isso mexe com a nossa autoestima, tá? Então, assim, a atividade física e a alimentação balanceada são práticas que eu preciso ter para viver uma vida saudável. Não adianta eu saber da informação. Ah, eu sei que esse alimento tem muita caloria, eu não posso comer. Ah, eu sei que esse refrigerante aqui não é bom para eu tomar. Eu sei que comer chocolate o tempo inteiro não vai me ajudar. Mas só saber da informação não ajuda em nada. O que eu tenho que fazer com essa informação? Praticar o que ela diz. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. A mesma coisa. Nós temos muitas informações. Quando a gente lê a Bíblia, você vai ter várias informações. Mas o que eu vou fazer com essa informação? O que eu estou fazendo com essa informação? É isso que eu tenho que pensar agora. No mundo espiritual, na minha vida com Deus, acontece do mesmo jeito. Ele também vai trazer várias informações para mim. Mas o meu trabalho é obedecer o que ele diz, ser sensível ao que ele diz. E aí, a sua vida é uma vida saudável? Ai, meu Deus do céu, né? Você tem bons hábitos, você tem uma vida saudável. E aí vem aquela questão dos alimentos, eu falei só da atividade física, mas, por exemplo, alimento, eu vou fazer dieta, não é só para emagrecer também, não. Tem alimento que é bom para o cérebro, para as suas lembranças, tem alimento que é bom para o sangue, para os rins e um monte de coisa, né? Para você evitar de ter cãibra. Então, assim, tem vários alimentos que vão te ajudar nesse processo, alimentos que vão te ajudar a prevenir doenças. Olha aí. Então, não é só uma questão estética. Ah, é para emagrecer. Ah, eu já sou magro, não preciso ter uma vida saudável. Precisa sim, tá? Precisa sim. Tá ok? Então, agora fica pensando e refletindo. Você tem uma vida saudável? Quais são os seus bons hábitos? E eu não quero jogar aqui um balde de água fria em você, porque ao mesmo tempo eu estou jogando em mim, porque eu não tenho uma vida saudável no sentido de alimentação, de exercício físico. E eu sei que é bom. E quando eu faço exercício físico, uma vez no mês praticamente, vamos botar aí, quando eu faço, por mais que doa e tal, eu gosto no final, parece que você concluiu ali um jogo de videogame. Você chegou, você concluiu. Eu me amarro quando eu faço. Deveria fazer mais vezes, né? É bem legal isso. E até a alimentação saudável, eu não ligo problema, eu não vejo problema em comer legume, em fazer algumas coisas. E são coisas que são gostosas e vão saciando também, vai evitando de você ficar beliscando algumas coisas. E isso já dá uma pregação, né, gente? Quando a gente está saciado com aquilo que é saudável e faz bem para o nosso corpo, a gente não fica beliscando as outras coisas. Um pacote de biscoito, um docinho aqui, um empadão ali, um negocinho aqui. Porque você já está saciado. E aí, quando você quiser comer alguma coisa, antes de você comer, você vai se hidratar, você vai beber bastante água. E aí você vai percebendo que você não estava com fome, você estava com sede, você estava precisando beber água naquele momento. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Enquanto eu não sacio a minha vida com a palavra de Deus, eu vou querer ficar o quê?
beliscando as outras coisas. E essas coisas são prejudiciais para a minha vida com Deus. Não combinam com essa minha nova vida. E aí fica essa reflexão, né? Então, na vida cristã, também é assim. Se quisermos crescer e ter saúde espiritual, precisaremos adquirir bons hábitos. E que bons hábitos são esses? Leitura da Bíblia e oração. Você tem uma Bíblia? Você já leu a Bíblia? Como foi sua primeira experiência de oração? Depois disso, você já orou outras vezes? Eu conversei uma vez com uma pessoa que já era convertida há muito tempo e chegou a ter uma vida religiosa muito ativa. Por que eu estou falando isso? Professor, pastor, ela já era convertida e tinha uma vida religiosa ativa? Como assim? O problema da gente é que, eu tenho vida com Deus. Quando isso vira muito no automático, com os afazeres da igreja, a gente acaba tentando compensar a nossa falta de leitura bíblica e oração com as atividades da igreja. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer atividade da igreja. Eu estou dizendo que muita gente acaba ocupando ou dando mais audiência, dando mais atenção para as atividades religiosas e não dá muita atenção para a leitura da palavra e oração. Deveria ser o contrário. Eu deveria dar mais atenção à leitura bíblica e oração, e a partir disso eu vou entender onde Deus quer me encaixar nas atividades da igreja. O problema é que as pessoas querem mostrar serviço, mas isso não combina muito com o evangelho. Você não se torna cristão para ficar mostrando serviço, não. Você se torna cristão para ser parecido com Jesus. O que Jesus fala? O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Jesus sabe onde o pai trabalha e atua em alinhamento com a vontade do pai, com o trabalho do pai. Infelizmente, na nossa cultura religiosa, na nossa cultura cristã de igreja dentro do Brasil e até em outros países, mas eu vou falar daqui, a gente aprende a mostrar serviço. O que é mostrar serviço? Ministério, departamento, evento, e aí você começa a fazer um monte de coisa na igreja. É coral, é louvor, administração, documentação, evento, portaria, estacionamento, e você vai se envolvendo. É vigília, culto, congresso, retiro, acampamento, pararau. E aí você acha que está bem, Senhor, estou fazendo tua vontade, estou no congresso, estou realizando esse evento, estou à frente desse retiro, estou à frente aqui desse culto especial que vai ter lá na igreja. E você vai fazer na sua meia-culpa, porque você não leu a Bíblia aquela semana. Mas você estava envolvido demais com as atividades da igreja. E você acha que você está agradando a Deus por causa disso. Quando eu começo a ter uma vida ativa, religiosa, cheia de eventos e coisa para fazer na igreja, e eu vou diminuindo a minha leitura da Bíblia e oração, eu estou abrindo espaço para fazer o quê? Que eu falei no início da aula? Ficar beliscando aquilo que não presta. Porque eu vou ficar tão cansado de tanta coisa que eu fiz na igreja, eu liderei tanto ministério, eu já fiz tanta coisa na igreja, na religião. Eu sou secretário, eu sou tesoureiro, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu tenho que liderar isso, eu tenho que liderar fulano. E vai dando um cansaço, vai dando uma frustração, e você ali começa a ter uma vida dupla. Você começa a ter uma vida ativa na igreja, uma vida religiosa, que está todo mundo vendo, mas você, no seu secreto, você começa a beliscar outras coisas, e aí você vai vivendo uma vida dupla, até que isso vira um costume para você. E você acha que Deus ele não vai pesar a mão, e ele não vai te chamar a atenção, porque você está compensando o seu pecado com as suas atividades religiosas. Então, assim, é muito complicado. Então, eu conheci uma pessoa que tinha uma vida religiosa muito ativa no passado e falou assim para mim: eu já li a Bíblia toda. Eu falei: e você não está lendo a Bíblia? Não, eu já li a Bíblia toda. Eu falei assim, mas você precisa ler a Bíblia todo dia, né? Não é assim, não é uma maratona, sei lá, um jogo. Eu já li tudo, tá bom. Não existe isso não, gente. A Bíblia eu tenho que ler todos os dias e a gente vai entender por quê. Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? E eu vou explicar aqui nessa aula, fique ligado nessa aula. Então, você tem Bíblia em casa? Professor, pastor, não tenho Bíblia em casa. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no culto, domingo na igreja, você vai falar, pastor, não tenho Bíblia em casa. E nós temos uma Bíblia na igreja para te dar. A gente pode fazer até uma dedicatória e a gente entrega essa Bíblia
para que você possa ler em casa, tá ok? E aí, como que foi a sua experiência de leitura da Bíblia? Eu sei que não tem uma dessas perguntas aqui, né? Mas qual é a sua experiência quando você lê a Bíblia? Tem gente que fala assim, eu fico com sono. Mas por que às vezes a gente fica com sono quando lê Bíblia? Porque a gente não tem esse costume. Tudo aquilo que a gente não tem o costume de fazer, a gente vai encontrar uma resistência, uma objeção, alguma coisa vai acontecer para a gente reclamar. Que você não tem o costume de fazer aquilo. Tem gente que vai para academia um dia, aí volta para casa com o corpo todo dolorido e fala: ai, dói demais, não vou fazer de novo não. Mas você não tem o costume. Quando você tiver o costume de fazer, aquilo ali não vai virar um estresse. Por exemplo, direção, andar de bicicleta, fazer qualquer coisa pela primeira vez. Seu primeiro dia de trabalho, normalmente é o dia que você está mais atrapalhado. É o dia que você entorna café na roupa, é o dia que você tropeça em coisa, você esquece coisa no trabalho, você apaga arquivo que não era para apagar, porque você não tem o costume. Mas você vai continuar trabalhando, você vai fazendo ali todo dia e tal, e tal, e tal. Você vai melhorando, você vai desenvolvendo melhor aquele trabalho. Então, eu leio a Bíblia e fico com sono. Ué, continua lendo com sono mesmo. Porque quantas coisas você já fez com sono? É engraçado, né? A gente fala assim, eu não leio Bíblia porque meus olhos ficam cansados e eu fico com sono. Ué, você lava a louça da sua casa toda vez que você estiver disposto? Ou tem dia que você tem que lavar a louça mesmo com sono, porque no dia seguinte você tem que deixar a casa limpa, porque vai chegar uma visita de longe da sua família. E aí você não teve tempo de arrumar a casa, então você vai arrumar correndo. E você não arruma a casa mesmo com sono? É engraçado essas coisas, né? A gente continua uma coisa com sono, mas a Bíblia, ou orar, deu sono, a gente para. E não é para parar, você não para as outras coisas. Quantas vezes você já foi trabalhar com sono? Quantas vezes você já teve que levar o seu filho, seu neto, sua filha, sua neta para o hospital e você estava cansado, você estava com sono? Mas você não foi? É engraçado umas coisas dessa, né? A gente. Não, porque eu tô com sono e parei. Minha vista fica cansada. A gente vai dando umas desculpas. E a mesma desculpa que a gente dá quando a gente não tem o costume. Eu fiz caminhada. Não gostei porque o carro passa, não sei o quê. Não é legal não. Você vai dando desculpa. Não vou na academia porque meu corpo vai doer. Desculpa. Eu não vou fazer dieta porque dá muito trabalho. Desculpa. Tudo é desculpa. Então, isso é uma desculpa também. Minha vista fica cansada, fico com sono. Dá um jeito, sua vista ficar cansada quando você vai ler a Bíblia. Bota no YouTube lá, a pessoa lendo a Bíblia e você pelo menos acompanhando com uma letra gigante. Compra uma Bíblia com letra gigante, mas põe ali no YouTube uma pessoa lendo. É simples, isso é de graça. De graça, vídeo no YouTube é de graça. Você consegue fazer isso. É engraçado, né? Mas a gente tem às vezes vista cansada, mas a vista não fica cansada quando a gente está vendo um vídeo que a gente gosta. A vista não fica cansada porque você já está acostumado com tela. Desde criança você vê televisão. E as crianças de hoje já têm acesso a celular. Eu vou falar da nossa realidade, a minha, pelo menos, que eu nasci nos anos 90, ali em 1990. Desde criança que eu vejo televisão, tem a dopamina, o colorido aparecendo, todas aquelas imagens. E aquilo ali vai dando prazer. Então, mesmo com vista cansada, quantas vezes com vista cansada eu estava ali, assistindo tela de sucessos no SBT, de sexta para sábado. E eu, às vezes, com sono, porque eu acordava cedo para ir para a escola, mas eu queria assistir o filme da tela de sucessos que dava na sexta-feira. E eu ia no banheiro na hora do comercial, lavava o olho para continuar vendo o filme. Então, assim, quantas vezes você já fez isso para maratonar uma série? Você com sono, cansado, arriado no sofá, mas a televisão tá ligada lá na Netflix. Aí daqui a pouco a Netflix aparece aquela mensagem: tem alguém assistindo a série? Porque você já está ali há muito tempo. Mas você está cansado, você está com sono, mas você está ali maratonando uma série. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai orar, minha vista fica cansada, estou com sono. Não sei o quê. A gente começa a dar um monte de desculpa. Então, como que eu vou ter práticas de uma nova vida se eu não começo nem pelo básico? E aí a gente que é crente, a gente tem uma ideia megalomaníaca das coisas. Eu sou crente, então eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer isso. Na aula 2 eu vi que o Espírito Santo nos capacita com dons, então eu quero ter dom disso, eu quero ter dom daquilo. Calma! Como que você vai trabalhar e ser trabalhado nisso tudo que é um tema mais avançado? Ou seja, depende da sua maturidade para entender, compreender, as suas motivações para ser transformadas também. Como que eu vou chegar lá se eu não começo nem pelo básico? Eu não quero nem ser amigo de Deus. Porque a leitura bíblica e oração é uma das formas de eu estreitar o meu relacionamento com Deus. São ferramentas que Ele me deu para eu ter relacionamento com Ele. Ou seja, eu estou rejeitando as ferramentas que o próprio Deus deu e disse: faça isso que você vai ser meu amigo. Mas eu estou rejeitando as propostas dele. E estou dizendo: eu quero ser seu amigo de outro jeito. E aí você começa a colocar as suas propostas. Mas isso não vale para Deus.
O que vale para Deus é você fazer o básico, a leitura da Bíblia e a oração. E elas vão te ajudar a estreitar o seu relacionamento com Deus e a entender o que Ele quer da sua vida, qual o propósito que Ele tem para você. Então preste atenção nisso aí. Vamos parar de dar desculpa em nome de Jesus, tá? Em sua opinião, o que é a Bíblia Sagrada? Em sua opinião, o que é a Bíblia Sagrada? Pensa aí agora, para o vídeo. Então pensa, tá? O que é a Bíblia para você, tá? O que é a Bíblia? Vamos lhe responder? Já pensou aí? A Bíblia Sagrada também é chamada de Palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada é chamada de Palavra de Deus. Então, se ela é a Palavra de Deus, né, como está aqui, ó, deixa eu botar aqui para você, ó. Se a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, como ela deve ser lida? Então, olha só que interessante. Mas vamos entender primeiro por que ela é Palavra de Deus. Porque ela contém revelações dadas por Deus aos seres humanos. O Senhor se revela através dela, as quais o Senhor ordenou para alguns homens, para algumas pessoas, registrarem essas coisas. Olha o que está escrito em Jeremias 36:2. Deixa eu pegar uma Bíblia. Gente, ao vivo é sempre legal, né? Aqui, ó, Jeremias. Eu quero abrir a Bíblia com você. Ó, abri já em Isaías. Depois de Isaías vem Jeremias. Pastor, não sei a ordem dos livros da Bíblia? Fica na aula. Fica na aula que você vai saber, você vai descobrir aqui comigo. Jeremias 36, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus, ó. Pegue um rolo, um livro e escreva nele todas as palavras que eu falei a você contra Israel, contra Judá, contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Ou seja, Jeremias tinha um relacionamento com Deus como profeta. Mas ele sendo profeta, o que ele vai fazer? Ele vai falar aquilo que Deus mandou ele dizer. Ele não é um escriba. O escriba, ele anotava as coisas, né? Mas Deus fala para Jeremias: anota tudo que você viveu nesse período de profecia, tudo que eu mandei você falar. Então o que Jeremias vai fazer? Ele vai começar a anotar. E aí ele tem um livro na Bíblia, né? Jeremias, ou seja, tudo que ele viveu ali nesse tempo profético, Deus manda ele anotar. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou me revelando ao povo, eu quero que isso fique registrado, porque eu quero que outras pessoas também saibam disso, do que aconteceu. Então Deus deixa registrada a palavra dele. E também, gente, a Bíblia é chamada palavra de Deus porque Deus é inspirador do texto bíblico. Não foram as pessoas que do nada resolveram escrever. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus vem enviada dele. Ele mandou que esses autores registrassem. É como se Deus soprasse, é como se Deus inspirasse. Não tem quando você está inspirado? Você olha para aquele céu, ou na praia, aquele pôr do sol, ou quando você ama muito uma pessoa e ela veio na sua lembrança assim, e parece que você recebe uma inspiração para escrever algo, para declamar um poema, para escrever uma coisa legal no seu Instagram, no Facebook. Não tem? Então Deus também inspirou homens, ou seja, tinha amizade com esses homens, com essas pessoas, e elas foram inspiradas por Deus para registrar esses momentos. E nem tudo que está na Bíblia, né? Por exemplo, nós temos diálogos, por exemplo, diálogos de amigos, diálogos de inimigos, nós temos falas do próprio Satanás ali anotados, né? Aí fica-me assim, mas como é que a Bíblia é a palavra de Deus se você tem outras pessoas falando ali? Deus, ele quer se revelar no sentido de você acompanhar essa história de salvação, essa história de redenção, ok? Então ele deixou registrado pelo fato dele ser o inspirador desses autores e ele também dirigir a história, guiar a história. Então ele quer deixar essa história da salvação registrada. Então por isso que a Bíblia é chamada de palavra de Deus. É como se ele fosse ali o autor máximo e ele inspirou os autores humanos ilimitados para registrarem essa história, para chegarem até nós. E depois a gente vai entender como que ela chegou até nós, tá ok? Isso aqui é um curso básico, não é um curso de teologia. Mais para frente nós temos aí alguns cursos avançados da escola Avance, né? Nós temos 3 escolas, Eleve, Lidere e Avance. A escola Eleve é essa que você está aqui, que tem 3 módulos. Descubra, desperte e descubra, desenvolva e desperte.
E nós temos a escola Lidere, se você quer trabalhar num ministério. Eu quero trabalhar como diácono, eu quero ser da portaria da igreja, eu quero trabalhar no ministério com crianças, quero ser do ministério de louvor. Então, a nossa igreja vai equipar todos os voluntários. Isso mesmo que você está ouvindo falar. E se a gente não tiver professor suficiente para isso, nós vamos enviar você para um curso. Quero ser um diácono, tenho esse chamado de Deus para ser diácono. Todos os diáconos da nossa igreja serão capacitados. Quem já é e quem quer ser. Eu quero auxiliar no Ministério da Mídia, fotografia, câmera, transmissão ao vivo, eu quero operar o som. Então, todos os voluntários da nossa igreja serão equipados para trabalharem. Quero trabalhar com visita no hospital, isso é capelania. Quero pregar e amparar pessoas em velórios, capelania. Então, todo mundo da nossa igreja vai ser equipado. Essa escola Lidere. E nós temos a escola Avance. A escola Avance, ela vai ser inaugurada ano que vem e ela vai ter cursos avançados, como doutrinas bíblicas, teologia básica, batalha espiritual, intercessão, sexualidade à luz da Bíblia, entre outros assuntos. Então, nós vamos ter assuntos avançados, né, para dons espirituais. Então, você vai poder escolher um curso pelo tema e você vai se matricular e concluir aquele curso. Olha só que legal. Então, lá nesse curso, nós vamos ter ali um curso de teologia básica. Então, você pode aprender mais sobre a palavra de Deus, de como que foi a formação do Antigo Testamento, formação do Novo Testamento. A gente vai ter tudo isso no curso da escola Avance, tá bom? Enquanto a gente não chega lá, a gente fica aqui no nosso básico. Eu vou tentar explicar para vocês nessa aula como que essa palavra de Deus, como a gente conhece hoje, essa Bíblia chegou até nós, tá? Então você já entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus. Muita gente vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, tá? E infelizmente, muitos pastores e alguns pastores até de mídia que são conhecidos estão já replicando esse assunto de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ok? Por que eles falam que ela contém? Porque eles vão justificar que nem tudo que está escrito na Bíblia saiu da boca de Deus em si. Mas, lembrando, Deus quis deixar registrada a história. E ele inspirou pessoas para que essas histórias fossem registradas. Só pelo fato dessas pessoas escreverem essas histórias, não por iniciativa própria, mas por iniciativa de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, ela vem dele como revelação para nós, para que a gente possa aprender sobre a história da redenção e aprender como que a gente é incluso nessa história da redenção e como nós devemos nos portar como inclusos nessa história de salvação. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se alguém te perguntar, a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus, tá? Tem até uma musiquinha de criança que a minha esposa ouvia muito quando fazia curso na PEC. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, 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 a Bíblia é. Sim, 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 a Bíblia é. A palavra de Deus, a Bíblia é. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Guarda isso aí no seu coração. E se a Bíblia é a palavra de Deus, qual é a maneira correta de lê-la? Tá? Como ela deve ser lida? Então, como ela é a palavra de Deus, a Bíblia me faz buscar ouvir a voz de Deus. Então, a Bíblia não é só um mero registro, tá? Mas ela é um livro vivo. Como assim, pastor? Um livro vivo? Sim, ela é um livro vivo. Vou abrir aqui, ó, Hebreus 4:12. Lá no Novo Testamento, a gente já vai trabalhar aí com essas organizações da Bíblia, né? Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Meu Deus, né? Palavra de Deus é forte. A palavra de Deus ela é viva. Por quê? Porque ela continua atuando. Ela não é ali um registro histórico, mas ela é um livro que ainda mexe com o nosso interior. Ela chega a dividir alma e espírito, ou seja, bem cortante. Então, por isso eu acredito que nós somos formados corpo, alma e espírito. São coisas diferentes.
Então a Bíblia, muita gente acha que a alma é a mesma coisa que o espírito é a mesma coisa que alma, mas a Bíblia é tão penetrante, ó, que ela corta, ela mostra o que é espírito e mostra o que é alma. E também a Bíblia ela fala que chega a fluir aonde? No íntimo das pessoas, juntas e medulas. Nós temos a nossa medula óssea, né? Que se comunica aqui com o nosso cérebro. Gente, isso aqui é muito sério. Nós temos essa nossa medula aqui, o espinho dorsal, né? Eu não tenho muito de biologia, não, gente, para ficar falando aqui, não. Só sei que nós temos aqui. E quando a gente às vezes toma um tiro, uma pessoa tem uma queda muito forte que ataca aqui essa medula óssea que fica aqui atrás, e aí para a comunicação com o cérebro. Olha isso, gente, que loucura, tá? E aí você para os movimentos, você não tem mais movimento, porque o nosso movimento começa aqui no cérebro. E aí, por exemplo, o que eu estou fazendo isso aqui com a mão, ó? É o meu cérebro fez e está passando para cá essa informação. Então, quando eu corto essa informação, a pessoa ela fica paraplégica, né? Ela não consegue reproduzir os movimentos que o cérebro ainda produz. Mas se você perguntar para ela, ela sonha. E ela sonha se mexendo. Ela tem sonhos com ela caminhando, com ela andando, com ela fazendo movimentos. E às vezes, mesmo ela sendo paraplégica, com a perna dela ali, às vezes passa um cachorro, uma bola, uma criança correndo muito próximo da perna, parece que o cérebro dela, assim, no interior dela, ela tem uma reação, só que ela não mexe a perna, mas o corpo dentro tem uma reação. Então, o que está dizendo aqui, gente? Nós, né, quando lemos a palavra de Deus, a gente flui nessa comunicação, ou seja, o nosso propósito, a nossa mentalidade, ela é mudada ao ponto de ordenar novos movimentos, novos comportamentos. Eita glória! Então, eu quero mudar um hábito, quero mudar um comportamento, quero mudar uma atitude, o que eu tenho que fazer? Eu preciso da palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai me ajudar a mudar esses comportamentos, porque ela é viva e eficaz. Então eu tenho que ter comunhão com a palavra de Deus. Até aqui tudo bem, gente? Então espero que esteja bem. Se não tiver, tire dúvida aí comigo depois no presencial. Ao lermos a Bíblia, devemos buscar ouvir a voz de Deus. Deus age e fala através da Bíblia. Ter a intenção de conhecer o caráter e a vontade de Deus, pedir-lhe ajuda antes de lermos o texto sagrado e lê-la a partir de boas regras de compreensão e interpretação de texto. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Então vamos aí destrinchar um pouco desse assunto de como que a gente tem que ler. A Bíblia a gente não lê sozinho de acordo com a nossa própria interpretação, ok? Para a gente poder ter um relacionamento com Deus, a gente precisa da ajuda do próprio Deus. Até porque Deus é eterno, santo, tá? Ele é 100% santo e nós não. A gente entrou no processo de santificação agora, mas Deus, desde a eternidade, é santo, é poderoso, ele é eterno. Então Deus está numa camada que a gente não está, ok? O tempo para Deus é o tempo kairos, tá? O nosso tempo não é cronológico, passado, presente, futuro. Para Deus isso não existe, ele é de eternidade em eternidade. Isso é uma loucura, né, gente? Mas tudo bem. Mas, né, Deus está aqui. Então, para eu ser amigo desse Deus, eu preciso da própria ajuda dele. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Por quê? Quando eu leio a Bíblia com a minha indignação pessoal, a minha fúria, com as minhas próprias emoções, as emoções que vêm do meu coração. Lembra que a Bíblia fala que o coração é enganoso? Mas eu estou com raiva ou estou muito feliz. E quando eu leio a Bíblia de acordo com a minha própria interpretação, eu acabo dando entendimento para um texto que não era para ser daquele tipo. Eu começo a dar, como é que eu posso dizer? Uma interpretação para aquele texto que não é a verdadeira. Então, eu preciso da companhia do Espírito Santo. Eu preciso ser amigo do Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude a entender essa palavra sem os meus achismos, sem aquilo que eu estou querendo ali me meter. Então, eu tenho que fazer a leitura bíblica de forma imparcial, ou seja, não pode ter parcelas do que eu quero, porque vai dar problema. Muita gente hoje lê a Bíblia assim. Escolhe o que é bom, escolhe o que é ruim para ela, fala assim, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Isso aqui que eu não gostei, eu vou dar uma nova interpretação para isso. Então, infelizmente, muitas igrejas,
muitos líderes religiosos, pelo fato de não conseguirem vencer os seus pecados, suas tentações, acabam pegando a Bíblia e pegam aqueles textos que, mexem no interior deles e eles sabem que precisam mudar, mas eles não querem mudar, e aí eles vão pegar esse texto e eles vão começar a florear e florear e florear e vai tentar pegar explicação daqui, explicação dali, e para chegar numa interpretação que eles querem que tenha. Só que olha que loucura, gente, isso é uma loucura. Porque eles fazem isso com o versículo, só que a Bíblia, gente, ela é a palavra de Deus. Uma coisa complementa a outra. Quando eu começo a pegar esses versículos que eu não gosto e passo a dar uma nova interpretação, os outros ficam assim, mas cadê a conexão com esse? E aí você se embola todo. Porque você está contando uma mentira, você tem que continuar contando mentira para que aquela sua primeira mentira, entre aspas, se torne uma verdade para quem está ouvindo. Então é muito errado fazer isso com a Bíblia. Eu acho isso aqui que para o nosso tempo de hoje isso não é legal. Para o século XXI isso não rola mais. Aí você começa a dar uma nova interpretação para aquilo. Opa, mas quando você vai ler um outro texto, não complementa, não bate, não está combinando. Então, assim, não tem como a gente ficar tirando as coisas da palavra de Deus e com a nossa própria interpretação. Tem que ter a ajuda do Espírito Santo, ok? Se eu não fizer isso, vai dar problema, ok? A Bíblia, ela é um livro que você vai ali absorver conhecimentos históricos, intelectuais. Sim, tem muito conteúdo, mas você precisa saber interpretar para, identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Pastor, como que eu faço então essa interpretação? Eu vou explicar para você como eu faço, ok? Eu entendo, e a Bíblia afirma isso, que Jesus Cristo é a revelação perfeita do Pai. Teve um momento em que Filipe, né, ele fala com Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde, se você está vendo a mim, você está vendo o Pai. É a mesma essência divina. É o próprio Deus. 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando eu estou lendo um texto no Antigo Testamento e eu não estou entendendo, sabe o que eu vou fazer? Eu leio o que Jesus falou sobre aquilo, ou o que Jesus abordou sobre aquele tema. E aí eu fico com Jesus. Falei, olha, agora eu consegui interpretar o que Ezequiel quis dizer aqui, o que Ageu quis dizer aqui, o que Abacuque quis dizer aqui. Porque eu fui para Jesus. Jesus, para mim, é esse que vai me ajudar a interpretar a Bíblia. Então eu tenho que caminhar com ele, tenho que ter intimidade com ele. Quando eu estou lendo um texto do apóstolo, que foi o apóstolo Paulo que escreveu, eu não entendi muita coisa, vou para Jesus. Então Jesus é esse que vai me ajudar. E Jesus ele vai me ajudar através do Espírito Santo, porque ele deixou o outro consolador, outro de mesma essência divina, outro complementar, ok? Então é o Espírito Santo que vai me ajudar nesse processo de interpretar a Bíblia. Olhe sempre para Jesus. Volte-se sempre para Jesus, tá ok? Até para você interpretar a Bíblia. Não fica botando muito ali os seus achismos ou o que você está passando naquele momento, a circunstância, uma necessidade. Muito cuidado com isso, tá ok? Infelizmente, muitos líderes religiosos aproveitam aí das suas audiências, de ter tantos seguidores e acabam também trazendo mais confusão do que clareza sobre a palavra de Deus. Então, muito cuidado com quem você anda ouvindo. Então, assim, quando a pessoa está ali pregando, e eu falo, gente, até para mim mesmo, tá? Eu sempre falo isso nas pregações. Eu estou pregando ali no domingo, mas desconfia. Vai para casa e pega aquele mesmo texto que eu estou lendo na mensagem e lê você. Pede para Deus te mostrar. Entendeu? Gente, todo ser humano é frágil, é fraco. Então você não fique cegamente confiando no porque foi o bispo que falou, porque foi o pastor fulano de tal que disse, porque foi o apóstolo que disse, o meu pastor falou. Sim, mas vai lá na Bíblia, vai ler e vai orar, pede para Deus te mostrar, vai lá no Novo Testamento e confirma aquilo em Jesus Cristo. Eu sempre falo isso na igreja, sempre, sempre, sempre. Eu tô aqui dando essa aula para vocês. Vai lá, pega o texto de 2 Timóteo 3,16, lê você aquele texto, pega Hebreus 4,12 que eu mostrei para você, lê Hebreus 4, lê você, deixa o Espírito Santo agir em você, deixa o Espírito Santo também trabalhar em você. Então isso é bem legal de você fazer. Não fique confiando cegamente em todo mundo, não. Agora, pastor, mas se é assim, eu tenho que ler a Bíblia e o Espírito Santo vai me ajudar? Por que a gente precisa de pastor? A Bíblia explica lá em Efésios capítulo 4 por que tem que ter pastor. O pastor, o evangelista, o mestre, que é o professor, o apóstolo, eles servem para quê? Tá?
Por que tem que ter? Ele deu um para apóstolos, outros para mestres, pastores, evangelistas. Tá faltando um aqui. Eu vou lá abrir a Bíblia porque eu não gosto de fazer as coisas com falta, não. E a gente também esquece, tá, gente? Minha cabeça é humana, tá? Efésios 4, versículo 11. Olha só. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por que tem que ter essas 5 pessoas? Está escrito aqui no versículo 12 agora. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Então, por que o pastor existe? Para encorajar você a ler a Bíblia, para encorajar você a ser cheio do Espírito Santo, para te ajudar, para te aperfeiçoar, a você não desistir do caminho de Deus, para você não desistir do propósito que Deus tem para sua vida. Eu, como pastor, existo para isso. Eu existo para te encorajar. Eu existo para te ajudar no aperfeiçoamento, para que você seja mais parecido com Jesus. Lembrando que, mesmo eu com essa função espiritual de ser o seu pastor, você precisa ter a sua intimidade com Deus no seu quarto, na sua sala, na sua casa, no seu momento íntimo com Deus. Você precisa do Espírito Santo para caminhar com você. Amém, gente? Em nome de Jesus, ok? Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a Bíblia, né? Como que ela chegou, como que isso pode me ajudar no meu dia a dia, tá? Como que eu entendo que essa Bíblia que eu tenho hoje é o que Deus quer para a minha vida, é o que Deus quer para mim. Então a gente vai trabalhar com isso agora. Deixa eu só colocar aqui na apresentação. Então, para a gente poder caminhar junto, ok? Vamos lá. Lê junto comigo aí na sua casa, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia existe para te corrigir. Então, se tem versículo que está te corrigindo e você está sentindo que aquilo ali é uma correção de Deus para você, você tem que mudar uma atitude, não é a Bíblia que está errada, é você que está errado, ok? Então, pega a Bíblia e você que tem que pegar a sua agenda, pegar o seu jeito de ser e olhar para a Bíblia e trabalhar ela como seu filtro. Se tem alguma coisa sua que não está combinando com ela, então é você que tem que mudar para ser parecido com o que ela está dizendo. Porque a palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo, que é o nosso companheiro, nos guia a toda a verdade, como diz a própria palavra de Deus. Ok? Então vamos continuar aí. Nós temos aí, 2 Pedro 1, 20 e 21. Vamos ler juntos? Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Lembra que a gente falou da nossa amizade com o Espírito Santo? Se foi o Espírito Santo que moveu esses homens para escreverem, para registrarem, e hoje a gente entende isso como palavra de Deus, se eu rejeito a palavra de Deus, eu estou rejeitando o próprio Espírito Santo, porque eu estou rejeitando algo que ele moveu pessoas para registrarem. Então, se você é uma pessoa espiritual, não são os seus dons manifestos que vão revelar que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas quem me deu esse dom foi o Espírito Santo. Lá em Romanos vai dizer que os dons que Deus dá são irrevogáveis. Às vezes uma pessoa está desviada do Evangelho, mas Deus deu aquele dom para ela. E para que o Espírito Santo mostre a sua soberania, e se ele quiser abençoar alguém, e se ele quiser usar um desviado, um não crente, uma pessoa de outra religião, para fazer algo, o Espírito Santo vai fazer, porque ele dá o dom para quem ele quer. E outra coisa, ser usado por Deus não é a mesma coisa que ser aprovado, porque Deus usa pedra para clamar e jumento para fazer a obra de Deus. Então, se você é usado por Deus, a gente está no nível da pedra e do jumento. Então, Deus pode usar qualquer um.
Deus pode usar um não crente, pode usar um crente, pode usar uma pessoa de outra religião, pode usar um desviado, ok? Porque o Espírito Santo é soberano. E se ele quer salvar uma pessoa lá no ônibus, por exemplo, mas não tem nenhum crente ali para ele manifestar, ou os crentes que estão ali não são cheios do Espírito Santo, Deus pode usar um não crente, pode usar uma freada do ônibus, pode usar qualquer outra coisa para acordar aquela pessoa que Deus quer salvar, que Deus está incomodando ali o coração dela para salvar ela. Ok? Então, isso aí de ser usado, Deus vai usar qualquer pessoa. Tá bom? Agora, qual é o problema nosso, tá? Que a gente tem. O problema nosso é achar que Deus está nos usando e automaticamente ele está nos aprovando. Negativo, tá? Não é assim que funciona. Então, se eu falo, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não leio a Bíblia, então você não é amigo do Espírito Santo. Me perdoe, mas você não é amigo do Espírito Santo. Porque se você não lê a Bíblia, então você está rejeitando uma coisa que ele moveu para estar feita, para estar pronta, para estar escrita e estar aí acessível na sua mão. Tá ok? Ah, eu sou cheio do Espírito Santo porque eu falo em língua. Não. E eu também não estou falando contra falar em línguas porque eu falo em línguas. Eu acredito no dom de línguas como autoedificação. Eu acredito nos dons espirituais, dom de profecia, dom de curar, eu acredito em tudo. Mas você ser uma pessoa cheia de dons espirituais não faz você ser identificado com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ok? Leia a palavra de Deus. Eu estou falando muito ok nessa aula. Vamos lá. Bíblia, palavra de Deus. Agora a gente vai ficar aqui com os slides, tá? Porque não dá. Eu ia falar ok de novo. Estou falando muito ok nessa aula, não sei por quê. Então, ó, vamos falar da Bíblia, palavra de Deus, e a gente vai ficar com os slides agora. Escritura, gente, como está lá em 2 Timóteo 3,16, normalmente está se referindo ao Antigo Testamento. E talvez você fique assim, pastor, então quando fala toda a Escritura é divinamente inspirada, como está lá em 2 Timóteo 3,16, é só o Antigo Testamento? Provavelmente sim, tá? Mas pastor, e agora? E o Novo Testamento? Como é que foi isso? Mas alguns textos do Novo Testamento já estavam circulando naquela época e eram conhecidos como Escritura. Por exemplo, lá em 2 Pedro 3, do 15 ao 16, o apóstolo Pedro chamam os escritos de Paulo, os relatórios de Paulo, como Escritura. E 1 Timóteo 5,18 vai citar uma coisa que está escrita lá em Lucas 10,7. Gente, olha isso. Vamos ler aqui a palavra de Deus, que essa aula aqui está interessante. Talvez a gente faça a parte 2 para fazer a oração, a parte da oração. Mas vamos ler aqui. É bom a gente aprender, a gente tem que entender a Bíblia. 2 Pedro 3, do 15 ao 16. Ó. 2 Pedro 3, do 15 ao 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução, o apóstolo Pedro está reclamando dos escritos de Paulo, dizendo que ele escreve difícil. Mas ele está dizendo que é importante, que você precisa ler. Que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição de vocês. Ele está dizendo que quem não entende muito vai acabar deturpando aquele texto, porque não quer viver aquele texto. E ele está dizendo, assim como, vão deturpar as demais escrituras. Ou seja, ele considera, o apóstolo Pedro considera as cartas todas do apóstolo Paulo como escritura. E a Bíblia, a gente vai dizer que a igreja ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então nós temos que ler com cuidado, sim, as cartas de Paulo, porque foi o Espírito Santo que moveu o apóstolo Paulo para escrever, foi o Espírito Santo que moveu o apóstolo Pedro para escrever isso aqui. Ah, pastor, mas ele está reclamando dos escritos de Paulo que são difíceis. Gente, cada um tem a sua personalidade. O apóstolo Paulo tem a sua personalidade, o apóstolo Pedro tem a sua personalidade, e o Espírito Santo ele vai fazendo isso mesmo, ele vai movendo as pessoas com as suas multiculturas, várias formas de falar e de ensinar, e está tudo aqui para a gente poder aprender. Mas o principal está aqui, ó, o apóstolo Pedro considera as cartas de Paulo como escrituras. E aí, 1 Timóteo 5, 18, vou abrir aqui, ó. 1 Timóteo 5, 18, vai dizer o seguinte: pois a escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo,
E ainda diz: o trabalhador é digno do seu salário, pois a Escritura declara, sendo que esse texto que o apóstolo Paulo diz, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, digno é o trabalhador do seu salário, isso está escrito em Lucas capítulo 10. E Lucas não é Antigo Testamento, ou seja, mesmo que a tradução da palavra Escritura possa estar se referindo ao Antigo Testamento, já na época dos apóstolos, eles consideravam alguns textos já do Novo Testamento que já tinham naquela época como Escritura, como palavra de Deus. Olha só que legal. E a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz isso, tá? Lá em Atos. Então, nós confiamos que o Espírito Santo moveu a vida de Paulo, de Pedro, Tiago e tantos outros que escreveram ali no Novo Testamento, o autor de Hebreus, João, para trazer essa revelação para nós, ok? Então, naquela época, né, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, enquanto eles estavam escrevendo, o cânon do Novo Testamento estava se formando naquele período. Pastor, o que é cânon? Calma que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Olha só os textos do Novo Testamento que já circulavam mais ou menos até o ano 65 e 67 depois de Cristo. Então, já no ano 60 e pouco, ali já tinha as cartas de Paulo, o Evangelho de Marcos já estava pronto, o Evangelho de Lucas já estava pronto, nós já tínhamos ali algumas partes do livro de Atos dos Apóstolos, nós tínhamos também Tiago, 1 Pedro provavelmente era mais ou menos nesse período ali nos anos 65, 67, e esses textos já circulavam nas igrejas cristãs como autoritativos, ou seja, as igrejas liam esses textos nos seus cultos e já usavam eles como autoridades, textos que vinham de Deus para ensinar, para inspirar, para encorajar e para corrigir. A igreja naquele período já estava usando esses textos aqui que eu mostrei para vocês, tá ok? Esses textos aí. Belezinha? Agora vamos continuar aí na apresentação. Vamos ver aqui o próximo slide. O que é cânon? Cânon significa regra ou lista oficial. No contexto bíblico, há uma lista de livros inspirados por Deus. A Bíblia foi formada com base na inspiração, autoria apostólica e uso na igreja. Vamos facilitar isso aqui. Cânon é como se fosse uma regra. Vamos imaginar que para você chegar na casa de alguém, você tem que tirar o sapato. Ok? Então você tirou o sapato. Essa é a regra daquela casa. É o cânon daquela casa. Só entra naquela casa quem tira o sapato. Por quê? Porque essa é uma lista oficial, é uma regra de que as pessoas que vão entrar são aquelas que tiram o sapato. Isso é uma regra. Então existe uma regra para que alguns livros sejam considerados inspirados por Deus e outros livros daquela época que não eram inspirados por Deus. Ou seja, tem uma regra oficial, tem um filtro. Ou seja, para você fazer o cara crachar se aquele livro foi inspirado por Deus ou não. Então, os livros que nós usamos na nossa Bíblia são livros que estão no cânon, ou seja, entraram numa lista oficial de livros inspirados por Deus, baseados em algumas características, tá? Vamos continuar aqui o nosso slide. Então, nós temos duas fontes do Antigo Testamento na época de Jesus. O texto hebraico, que os judeus já reconheciam como inspirados por Deus, que são os 39 livros do Antigo Testamento. E naquela época nós também tínhamos uma tradução grega, que é a Septuaginta, que ela tinha os 39 livros do Antigo Testamento, mais alguns livros, tipo um apêndice, que era usado na diáspora. O que é diáspora? São os judeus que não moravam mais em Israel e moravam em outros territórios. E alguns textos eram considerados ali, não com tanta autoridade igual os 39 do Antigo Testamento, mas eram livros que eles usavam para se inspirar, para encorajar, etc. E a Septuaginta usava esses livros, tá bom? São livros a mais fora desses 39. Mas os judeus em si só consideravam como autoridade de Deus esses 39 do Antigo Testamento que a gente já tem até hoje. Antes da Reforma Protestante, haviam debates sobre esses livros a mais que tinham ali na Septuaginta, que são os livros deuterocanônicos. E aí o que aconteceu, gente? Na Reforma Protestante, a época que teve aí uma cisão de Lutero
contra a Igreja Católica, a ideia de Lutero, de Martinho Lutero, nunca foi acabar com a Igreja Católica, mas sim reformá-la. Mas ele não teve voz ali. Foi muito perseguido e ele passa a declarar, né, essa fé reformada e ali coloca uma lista, uma 95 teses, explicando por que as pessoas estavam entendendo a Bíblia errado. E ele começa a falar, gente, a fé não é por isso não, gente. A justificação não vai vir por boas obras. Salvação não é por boas obras, está tudo errado. Então ele vai colocando ali uma listinha de tudo que as pessoas estavam acreditando errado. E as pessoas estavam indo na onda de alguns líderes religiosos que vendiam. Ah, essa madeira aqui, gente, é um pedaço da cruz. Então, se você quer ser salvo, você tem que comprar um pedacinho dessa madeira. E talvez você fica pensando assim, pastor, o povo era burro. Como é que vai comprar uma madeira, né, um pedaço de pau, e dizer que aquilo dali veio da cruz de Cristo? É muita burrice. Gente, eu não vou chamar esses nomes para não julgar as pessoas, né, e para não ofender. Mas hoje em dia, pastores vendem vassoura ungida, lenço ungido, coisa de ouro, e as pessoas compram. Ou seja, mesmo nós, como evangélicos protestantes, sermos oriundos de uma reforma que reclamou dessas coisas, quando a gente não se mantém firme na palavra, a gente cai no erro, a gente deturpa. Lembra que a gente leu ali? O apóstolo Pedro falou isso, quando as pessoas não entendem a palavra, elas deturpam a palavra, corrompem a palavra. É o que tem acontecido. Por isso que uma igreja reformada, ela precisa sempre estar se reformando para não cair no erro, para não cair nos ventos de doutrina, para não cair em qualquer coisa. Deu para entender? E aí o que aconteceu? Lutero, ele considera os 39, igual os judeus, do Antigo Testamento como livros inspirados por Deus. Mas a Igreja Católica, lá em 1546, ou seja, anos depois da Reforma Protestante, ela fala o seguinte: vamos então fazer uma Bíblia diferente. Então ela inclui na Bíblia dela esses livros que os judeus na diáspora, lá que acreditavam na tradução grega da Septuaginta, pudessem colocar esses livros a mais, tá? E nós, evangélicos, não consideramos esses livros como uma autoridade divina, porque eles não fazem parte do cânon hebraico. Para fazer parte do cânon hebraico, normalmente aquele livro tinha que ser escrito em determinada época, num determinado local. A língua, o idioma da escrita também contava muito. Então tem várias coisas para você entrar no cânon, na regra, na lista oficial dos judeus ali, do cânon hebraico, tá? Infelizmente, esses outros livros, ou felizmente, né, vocês vão descobrir o porquê depois, não entraram nesse cano. Mas a Igreja Católica, para diferenciar os protestantes da Igreja Católica, ela fez uma contra-reforma e ela incluiu oficialmente aqueles livros que eram só um apêndice. E a gente vai conhecer esses livros aqui, tá? Ó, deixa eu ver, ó, mostrar para vocês, ó. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Sirácides, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, alguns capítulos ou versículos a mais em Esther e capítulos a mais no livro de Daniel. E por que nós evangélicos também, gente, não consideramos esses livros, tá? Porque Jesus e os apóstolos não citam em nenhum momento esses livros. E algumas doutrinas que estão nesses livros entram em conflito com a nossa fé. Por exemplo, oração pelos mortos e ser salvo por boas obras ou por simplesmente dar esmolas. Então, esses livros falam sobre isso. Mas se você vai falar sobre salvação, a Bíblia ela tem um contexto de salvação. Salvação é graça. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé no Filho de Deus. Não é boas obras que me salvam. E aí você vai ver que isso é algo que a Bíblia conversa desde a época ali de Abraão, né, que ele creu em Deus, isso foi imputado como justiça, ou seja, ele foi justificado pela fé. Então você vê que tem uma conexão na Bíblia. E esses livros deuterocanônicos, eles não entram nessa conexão, eles fogem dessa conexão. Então muito cuidado aí, tá? Eles podem servir de consulta, estudo, para conhecer aquela época. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. Aqui em casa, ó, eu tenho uma Bíblia católica, que é a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia muito boa para estudo, tá? A tradução dela é muito boa, e ela inclui esses livros, né? Tobias, Baruque, 1 e 2 Macabeus e tal,
é bom para você estudar, para você entender o contexto histórico, etc., mas não como fonte de autoridade divina. Nós não acreditamos nesse livro como inspirados por Deus, tá bom? É uma diferença que nós temos aí da Igreja Católica. Vamos falar aqui, gente, da nossa Bíblia, tá? Nós temos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é formado ali por 39 livros. Você está vendo ali, ó. Pentateuco, 5 livros. Históricos, 12 livros. Poéticos, 5 livros. Proféticos, nós temos 17 livros. E nos proféticos, a gente divide profetas maiores, com 5 livros, e profetas menores, com 12 livros. E no Novo Testamento, nós temos 27 livros. Os Evangelhos, 4 livros. Um único livro histórico, 21 livros de cartas. Nós temos ali 13 cartas paulinas e o restante são cartas gerais. E no final nós temos um livro de revelação, que é Apocalipse. Então deu para conhecer um pouquinho aí a divisão da nossa Bíblia, formada aí com esses 66 livros. Vamos aqui continuar. Nesse outro desenho, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem ali, ó. Nós temos o Pentateuco. Quem é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros. Os livros históricos no Antigo Testamento. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Por que que a gente fala 1º Samuel e não 1ª Samuel? Nós falamos 1º Samuel porque é o primeiro livro de Samuel. Ah, mas lá no Novo Testamento a gente fala 1 Coríntios, né? 2 Coríntios, 1 Timóteo. Por que está no feminino? Porque primeira carta aos Coríntios, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, terceira carta de João. Então, por isso que no Novo Testamento a gente usa no feminino por causa da palavra carta ou epístola, que também é no feminino. E no Antigo Testamento a gente usa no masculino, tá? Que é livro, livro. Então nós vamos continuar aí. Livros poéticos no Antigo Testamento. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Pastor, por que tem profetas maiores e menores? Não é porque um é mais importante que o outro não, tá, gente? É que normalmente nos profetas maiores são mais capítulos e nos profetas menores são menos capítulos, tá? Então nós temos os profetas menores, são 12 livros, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse é o Antigo Testamento, 39 livros. Agora nós temos o Novo Testamento, os Evangelhos, ali está escrito biografia, que é a biografia de Jesus, mas a gente chama de Evangelhos, são as boas notícias, são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de história, o livro histórico, é Atos dos Apóstolos. As cartas paulinas são 13, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. E nós temos as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E no final, profecia ou revelação, que é o livro de Apocalipse. Então, essa é a divisão da sua Bíblia. Divirta-se com ela, que a Bíblia é maravilhosa e eu amo, tá? Então, nós vamos continuar aí, ó. Deus é o autor supremo das Escrituras, para nos revelar a sua vontade. Ele escolheu mais de 40 pessoas ao longo de cerca de 1.500 anos, usando suas culturas, experiências e personalidades, tudo guiado pelo Espírito Santo. Mesmo contendo falas de pecadores, de pessoas ímpias e até do próprio Satanás, a Bíblia continua sendo palavra de Deus. Isso porque, por trás de cada página, está um propósito divino, contar a grande história da salvação, desde a criação até a redenção final em Cristo. Cada capítulo é parte desse plano eterno de Deus para nos alcançar. Então ali, ó, nós temos a condição humana e a graça de Deus. Ou seja, a condição humana,
os pecados das pessoas, as experiências, os emocionais delas, o contexto histórico que elas viviam. Então nós temos ali Abraão mentindo, mas Deus não compactua com a mentira de Abraão. Nós temos o adultério de Davi, mas Deus não compactua com o adultério de Davi. Nós temos pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, como Judas, mas Deus não compactua com isso. Ali está mostrando a condição humana e a graça de Deus, ou seja, é possível se arrepender. É possível caminhar com Cristo. É possível. Então, se você está longe dos caminhos do Senhor, volta para Ele o quanto antes. Nós temos ali na Bíblia dizendo sobre a condição humana e a graça de Deus. Então, qual é a história que a Bíblia conta? Criação, queda, redenção e restauração. Cada livro contribui para a revelação progressiva da salvação em Cristo, como está em Lucas 24, 27. Agora nós vamos falar aqui para finalizar essa primeira parte da aula sobre como que nós devemos ler a Bíblia. Nós temos três processos aí, três etapas: a ingestão, a digestão e a absorção. Pastor, o que é isso? Nós vamos tentar resumir. Ingestão, você come, não come? Comida, tá? Então, quando você come muito rápido, ajuda ou atrapalha? Atrapalha, não é? E nem é orientado pelos médicos. Você comeu muito rápido. Você tem que saber mastigar, triturar o alimento usando o suco gástrico que você tem, que é a sua saliva, e aí ele vai alimentando, mastigando, quer dizer, e vai chegar lá para fazer a digestão com mais facilidade e também para fazer a absorção para depois ser expelido, né? Então esse é o processo do alimento, tá? Do alimento. Então, mas para isso você precisa saber fazer a ingestão, incluir esse alimento. Então, comer muito rápido não vai adiantar. Ah, eu preciso de não sei quantas calorias para aquele dia. Adianta você às 8 horas da manhã já comer tudo que você precisa para aquele dia, para você ficar de pé? Não, tem as horas, né? Você come de manhã, come de tarde, come de noite. Então é uma coisa espaçada, comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, etc. Então, há uma forma de você ingerir. Então, também há uma forma de você ingerir, fazer a sua ingestão da palavra de Deus, tá? Então, tem um jeito ali para você ingerir. Não é correndo. Ah, eu vou ler a Bíblia toda hoje. Não é. Ah, eu vou ler agora 30 capítulos, correr. Vai dar ruim. Se você não tem esse tempo para você meditar, para você mastigar, triturar, não vai adiantar nada. Você vai depois vai ficar cansado, não entendeu, não conseguiu ingerir. Então, o que é a digestão, tá, gente? A digestão é lá no nosso interior. A gente tem que digerir sobre aquilo. É o processo por meio do qual o organismo quebra e decompõe o alimento ingerido para proporcionar sua absorção. O que é isso? Proporcionar sua absorção. Qual o tamanho do seu estômago, por exemplo? Então, o alimento precisa ser quebrado tal para poder caber ali. Ele tem que ser absorvido, mas de acordo com a sua capacidade, com a capacidade do seu corpo para guardar aquele alimento ou expelir aquele alimento. Então, há uma proporção aí. Então, quando eu estou novo convertido e começo a ler a Bíblia, eu vou ingerir aquilo dali. Vou fazer a digestão. Só que para fazer a absorção, eu ainda não tenho maturidade para absorver tudo. Tá dando para entender? Então, quando você começa a ler a Bíblia, você não tem maturidade para absorver tudo. Então, na digestão, você vai entender parte daquele texto. O Espírito Santo não vai abrir muito seu entendimento total ali. Você ainda não tem maturidade para entender tudo, mas parte daquele texto você vai conseguir digerir. Aí depois você vai passar por aquele texto de novo. Mês que vem, daqui a 3 meses, 1 ano, você vai ler aquilo de novo. Agora você já se acostumou com aquela parte que você já digeriu, e agora vai entrar mais uma parte, e o Espírito Santo vai permitir que você faça a digestão agora de um outro jeito, ou seja, você vai acompanhar e ter maturidade suficiente para pegar outra parte daquele texto, para você entender outra parte. Não é assim? A gente lê a Bíblia, pastor, li o mesmo capítulo e Deus me mostrou outras coisas que eu já tinha visto, mas sem comprometer aquilo que ele já tinha me ensinado. Então isso acontece na leitura da palavra. Então você está fazendo aí a sua digestão, para que o alimento possa ser quebrado e poder caber aí para fazer a absorção dentro do seu corpo. E no final é a absorção, ou seja, o que fica guardado. Então a palavra de Deus ela tem um propósito, tá? Ela não sai
ela não volta vazia, quer dizer, lá em Isaías 55:10 vai dizer que a palavra de Deus não volta vazia sem realizar o seu propósito atingido. Ou seja, ela tem que atingir o propósito pelo qual ela foi enviada. Então ela foi absorvida. Então quando você faz a absorção da palavra, você muda o seu comportamento, você muda a sua fala, você muda o seu pensamento sobre algumas coisas. Tinha época que você pensava de um jeito sobre as pessoas, sobre a vida, sobre o seu dinheiro, sobre a sua profissão, sobre o seu propósito, mas você leu a Bíblia, você ingeriu, você soube fazer a digestão e agora você absorveu aquela palavra. Então você mudou o seu entendimento sobre as coisas. Coisa linda demais é a palavra de Deus, né, gente? Então, ó, nós temos aí, ó, ingestão, digestão e absorção. Não adianta ler correndo, não. Pega um texto curto. E aí a ideia é você pegar esse texto que você pegou e ler 3 vezes, tá? Leia 3 vezes aquele texto para você, ó, entender, você ter a capacidade ali, para você não ficar lendo tudo correndo igual maluco, tá? Então nós temos aí algumas diquinhas para você sobre a leitura da palavra. Deixa eu colocar aqui, ó. Passo a passo para a leitura da Bíblia. Ore a Deus pedindo orientação ao Espírito Santo. Gente, isso é básico. Escolha a versão da Bíblia que você vai ler. Então, tem versão da Bíblia que o texto é um pouco mais difícil por causa do vocabulário, a maneira que aquilo ali foi traduzido para o português. Eu gosto muito da versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Por quê? Porque eu já estou acostumado a ler a Bíblia desde muito tempo. Então eu não gosto muito dos textos da tradução de hoje, porque eu já gravei alguns versículos com aquela tradução antiga. E a Nova Almeida Atualizada, ela deixa o texto mais simples para entender. Mas eu sei e compreendo que tem pessoas que não vão ter a capacidade ou a maturidade ainda de entender uns vocabulários difíceis, né? A Bíblia tem que ser uma coisa, gente, leve para você ler. Agora, quando você falar, tem que ler a Bíblia e pegar um dicionário, não sei o quê, já você bota muita coisa para a pessoa não vai ter aquela inspiração, aquele encorajamento para ler. Então nós temos outras versões, como a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. A sigla é NTLH. Então você pode comprar uma Bíblia ou ganhar uma Bíblia NTLH, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é fácil de compreensão. A tradução dela para o português é muito simples, até a criança entende. Nós também temos uma versão chamada NVI, que é a Nova Versão Internacional, que também é simples de ler, muito fácil de acompanhar. E muitos seriados que vão falar da Bíblia são inspirados aí na versão NVI. Então você pode também ter uma Bíblia NVI que é fácil de entender. Ela já, o vocabulário dela é mais rebuscado, mas não é aquele rebuscado difícil, tá? Então você consegue acompanhar. Nós temos outras versões, você que gosta da versão bem antiga, nós temos a Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista e Atualizada, ARC e ARA, ARA. Então tem outras, tem a tradução século XXI. Gente, tem várias traduções. Pastor, mas será que não deturpa, não? Não, gente. É a forma que foi traduzida. Por exemplo, a nossa língua portuguesa é uma língua muito vasta, é uma língua muito rica. E muitas pessoas que trabalham com idiomas vão dizer que o português é uma das línguas mais difíceis do mundo, porque ela tem muita aplicação, tem muitas palavras, muitas definições sobre as coisas. Uma palavra às vezes significa umas 50 coisas, e você tem várias palavras para cada coisa. Então, quando você vai pegar do hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e quando você tem o Novo Testamento que foi escrito em grego, quando você vai trazer isso para o português, você tem inúmeras palavras para traduzir um negocinho desse em grego. Então, assim, o pessoal da Nova Tradução de Linguagem de hoje vai traduzir aquilo de uma forma mais fácil. A galera já da NAA ou da ARA, de outras traduções, vão botar isso com um vocabulário mais rebuscado. Mas nenhuma dessas traduções deturpam o texto divino, o texto bíblico. Tá bom? Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Então escolha uma versão para você entender. Escolha um texto não muito grande, que tenha sentido completo. Ou seja, pega lá uma história da Bíblia, leia o texto 3 vezes. A primeira leitura para você fazer um reconhecimento. A segunda para você fazer uma análise. E a terceira para você fechar o seu entendimento sobre aquilo. Sublinhe o que achar interessante e registre num caderno.
procure pela principal mensagem daquele texto. Tem um contexto ali, tem algo que tem que passar ali, registra aquilo também. E reflita sobre como aplicar a mensagem e registra. Como que você vai aplicar o que você aprendeu no dia de hoje, na sua família, no seu dia a dia, tá? E ore a Deus comprometendo-se a viver de acordo com a mensagem que você recebeu. Gente, é muito legal ler a Bíblia, mas não basta ler. Eu preciso aplicar, colocar isso no meu coração para fazer o quê? Viver aquilo. Então, nessa aula aí de 1 hora, nós falamos sobre leitura da Bíblia. E aí vai ter um vídeo adicional. Nessa aula adicional, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre oração. Lembrando, a aula 3 são esses 2 vídeos. Esse curso é intenso mesmo. Lá no curso presencial, por exemplo, a aula sobre o Espírito Santo, a gente precisou de 2 domingos para falar do Espírito Santo. As pessoas tiveram dúvidas e foram participando, dando testemunho, foi muito legal. Então, esse curso, gente, não é uma coisa engessada não, tá? Então, tem aula que vai ser muito rápido, tem aula que a gente vai precisar de mais tempo. A aula 3, então, ela vai ter 2 vídeos. Esse vídeo aqui falando sobre a leitura da Bíblia e o outro vídeo nós vamos falar sobre oração, que são as 2 práticas fundamentais e básicas para o nosso relacionamento com Deus e para a gente viver essa nova vida que Ele nos deu. Amém? Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Eu acho que eu comecei essa aula sem orar, então eu vou terminar ela com oração e nós temos outro vídeo para falar sobre oração. Senhor, muito obrigado por cada aluno que está acompanhando essa aula, que o Senhor possa renovar as forças dos alunos, ó Deus, que eles sejam encorajados para ler a Bíblia e viver a partir dela. Essa é a minha oração, Senhor. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo da aula 3, tá? Não foge não. Tchau, tchau.